Olá, turma, tudo bom com vocês? Então, como a gente já conversou um pouquinho sobre a nossa aula de hoje no Skype, é só mesmo para consolidar e para poder, quem não teve a oportunidade de participar, poder saber sobre o que a gente falou um pouquinho, né? Então, hoje é a nossa última aula de encerramento da disciplina de Fundamentos 1, até que se retornem as aulas presenciais e a gente consiga dar continuidade com as aulas práticas. Então, hoje a gente finaliza falando um pouquinho de cuidados de enfermagem aos pacientes em coma ou pacientes graves, aqueles pacientes que necessitam da enfermagem praticamente em tempo integral, né, que a gente chama de pacientes de alta dependência, né? A gente não vai entrar tanto na questão dos pacientes graves, porque vocês vão ter uma disciplina específica para falar sobre isso, mas os cuidados gerais em relação ao paciente de alta dependência. Quem é o paciente de alta dependência, né? Como o nome já diz, dependência, né? Aquilo que a gente depende, a gente necessita de outro. Alta dependência é porque o paciente precisa muito de outra pessoa. E quem é outra pessoa somos nós, profissionais da equipe de enfermagem, né? Então esse paciente, o paciente em coma, por exemplo, é aquele paciente que tem um score da escala de coma de Glasgow diminuído. Ele não apresenta interação com o meio. É um paciente que consegue respirar, às vezes sem a necessidade de um ventilador mecânico. É um paciente que coração bate, não tem frequência cardíaca, porém é um paciente que não apresenta nível de consciência. Isso significa que esse paciente não responde às nossas solicitações verbais. Isso significa que ele não vocaliza, né? Ele não consegue falar, ele não consegue balbuciar, ele não consegue piscar o olho, ele não consegue chacoalhar a cabeça, ele não consegue interagir. E por mais que ele tenha algum tipo de interação, de repente ele já tem limitações físicas que não permitam que ele consiga prestar o autocuidado, né? Então esse paciente, ele depende da enfermagem para higiene corporal. Então, quais são os cuidados de enfermagem relacionados à higiene corporal? Ao paciente de alta dependência. Banho no leito, higiene oral e ocular, né? A gente tem que lembrar disso também, cuidar da vista dos nossos pacientes. A gente tem que ver se o paciente não tem nível de consciência, ele não tem interação com o meio, a gente tem que proteger, dependendo do nível de consciência dele, a gente tem que fazer proteção ocular, porque se o paciente fica com o olho aberto o tempo todo, sem qualquer tipo de interação, ele pode fazer um ressecamento de córnea, e se possivelmente ele tiver uma recuperação posterior, ele pode ficar cego, porque a gente deixou de prestar um cuidado, tá? Então a gente pega um microporizinho, cola sobre a pálpebra para que ela não fique aberta e faça esse ressecamento, ok? Ou senão a gente utiliza lágrimas artificiais que são prescritas pelo médico, né, em colírio, e a gente faz a lubrificação do olho do nosso paciente. Higiene oral e ocular, hidratação da pele, a gente tem troca de curativos, e evitar prevenção de lesão por pressão, tá? Como é que a gente faz isso? Hidratação da pele. Quando a gente hidrata a pele, a gente promove uma massagem, porque isso ativa a circulação, tá? A gente faz mudança de decúbito. E, por fim, utilização de coxim.
né? Coxins são... A gente pode utilizar coxim de espuma, a gente pode usar coxim simplesmente um lençolzinho dobrado, algo que faça com que haja a descompressão óssea, né? Então, todas as protuberâncias ósseas do nosso paciente, regiões como região occipital, região escapular, região sacra, região trocantérica, região de calcânio, tudo depende do decúbito que o paciente tiver. Todas as protuberâncias ósseas, locais em que o osso fique evidente, né, em que ele tenha menos tecido entre ele, o osso e o colchão, são áreas em que tem mais probabilidade de abrir alguma lesão. Então, a gente utiliza os coxins, tá? Lembrando que o nosso paciente é um paciente de alta dependência. Ele não consegue nem se mexer no leito sozinho, ele depende da gente para tudo. Aqui a gente tem ainda também a realização da troca de fraldas. Que a troca de fraldas, ela entra tanto na questão da higiene como da prevenção de lesão por pressão. Porque uma pele úmida, macerada, ela fica mais passível de lesão, tá? Outra coisa que o nosso paciente precisa, nós falamos então da higiene corporal, né? E aí englobamos também a questão da lesão por pressão. E a gente tem a oferta da dieta. Nosso paciente não consegue se alimentar sozinho. Então, oferta da dieta. A gente pode ter o nosso paciente em dieta parenteral, que é aquela em que a gente instala na veia em acesso profundo, tá? A gente pode ter, perdão, a dieta em sonda nasoenteral ou sonda oroenteral, né? É aquela em que a gente introduz ou pelo nariz ou pela boca e ela vai até o intestino, ok? Essa sonda, ela é feita uma marcação pelo enfermeiro na hora que ela é introduzida e cabe à equipe de enfermagem garantir que aquela marcação ela permaneça na pontinha do nariz do paciente. Então, se ela estiver exteriorizada ou se ela não for visualizada porque foi introduzida, deve ser sinalizado porque o posicionamento da sonda vai estar errado, tá? Então, a gente deve observar posicionamento dessa sonda. A gente deve fazer a lavagem da sonda toda vez que a gente for usar a sonda. Então, antes e depois do uso, a gente lava com 10 a 20 ml de água. Antes e após o uso significa o quê? Antes da administração de medicação, antes da infusão de dieta, após a infusão de dieta e após a administração de medicação. Foi usar a sonda, antes a gente lava e depois a gente lava também, ok? Ok. Outra coisa importante, tá? A sonda, por mais que ela seja flexível, se ela ficar muito tempo, ela pode começar a causar lesão por pressão, né? Se ela fica sempre num lugar sendo tracionada, imagina um caninho no meu nariz tracionando assim, ou tracionando para baixo, ou tracionando para lado, chega uma hora que isso vai causar uma lesão. Então a gente também tem que observar para ver se não tá fazendo uma compressão a mais, dependendo da fixação dessa sonda, e tá causando lesão pro nosso paciente, tá? Oferta da dieta, então, é isso. A dieta parenteral, ela é instalada pelo enfermeiro, ok? Então, é um cuidado específico ao enfermeiro, ele que faz a manipulação dessa dieta. Mas a gente sinaliza, né? O técnico de enfermagem deve sinalizar, olha, tá acabando, vai acabar, porque o nosso paciente não pode ficar sem, ok? Então, gente, é isso. Meu quadrinho nem aguentou, coitadinho do meu quadrinho. Então, é isso, gente. Nossos cuidados em relação ao nosso paciente crônico, ao nosso paciente grave, ao nosso paciente... o nosso paciente comatoso,
nem grave não, porque grave a gente tem muitos cuidados além, em que vocês vão ver isso na disciplina específica, que é Fundamentos 2. Mas em relação ao paciente de alta dependência, né? Então a gente, quando pensa em paciente de alta dependência, tem que pensar o seguinte: é o paciente que precisa de mim para tudo. Então o que eu preciso? O que eu preciso para mim, né? Eu preciso me alimentar, eu preciso estar limpo, a gente precisa de carinho, a gente precisa de cuidado. Então conversar com o paciente, por mais que ele não interaja, ele ouve, ele tá ali, né? Ele tá vivo. Então isso tudo faz parte do nosso cuidado, né? Ter a sensibilidade, ter a humanidade, ter a humanização no nosso cuidado de enfermagem. Ok, gente? Até a próxima prática, né? Até mais, gente.